98,5 Pomerana FM, sempre com informações para você. Recebendo agora nos nossos estúdios as representantes do CAPS, Braulia Valandro, terapeuta ocupacional, Eliana dos Santos, gerente da saúde mental. Aproveitando em que o dia 10 foi o Dia Mundial da Saúde Mental e para tirar dúvidas sobre o CAPS, elas falam com a gente na tarde de hoje. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvinte. O que é o CAPS e qual o papel do CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né? A gente tem uma organização para ter esses centros. Vem de uma lei, a Lei 10.216, que veio lutar pelo direito das pessoas com transtornos mentais graves, dependentes químicos, para acabar, né, com aqueles antigos manicômios. Então surgiram-se os CAPS. E eles existem no Brasil inteiro, não só no município de Santa Maria. Uhum. Os CAPS, eles se dividem em modalidades, né? As cidades, independente da quantidade de habitantes, né, da cidade, existe, né, uma modalidade de CAPS, né? O CAPS aqui de Santa Maria, ele é o CAPS 1, né? Que ele para municípios, né? De até 20 mil, a partir de 15 mil habitantes. E aí a gente oferece, né, atendimento a partir dessa modalidade aí de CAPS 1, né? Bem, logo no mês de setembro, nas escolas, por exemplo, se falou muito sobre a saúde mental, mês de valorização à vida, Setembro Verde, e muitas crianças colocam, é lugar de louco o CAPS. Qual a diferença do CAPS para manicômio? Então, né, a gente até quer aproveitar esse gancho, Marcinete, e falando também dos memes que têm surgido muito ultimamente na internet, né? Se esse ano não acabar bem, eu vou passar o ano novo no CAPS. E outros aí do jeito que o CAPS gosta. Todo jeito que o CAPS gosta. E aí a gente vem explicar, né, que o CAPS está sendo usado nesses memes como se usava o antigo manicômio. Manicômio era um lugar de se colocar gente, não existia um tratamento, né? Então, assim, o CAPS ele vem justamente romper com essa lógica manicomial que a gente fala, que é tratar essa pessoa que tem um transtorno mental grave no lugar que ela mora. Então, no município que ela mora, na cidade, que ela possa ir para os atendimentos, voltar para casa, que ela tenha também ali no CAPS espaços de convivência. Então, por isso que o CAPS também trabalha muito com grupos terapêuticos, não só com atendimentos individuais, né? Então, assim, quando a gente usa dessa lógica, né, de falar, o CAPS, se eu não terminar bem, eu vou terminar no CAPS, né? Colocando como loucura. Até porque o CAPS não é um atendimento de emergência, né? Quando se dá alguma coisa como surto, é levado para um hospital e encaminhado para fora, né? E só depois reencaminhado para o CAPS. Isso aí. E o CAPS é um atendimento de acompanhamento contínuo, né? Então, isso também é importante a gente compreender. A gente faz esse tratamento semanal ou quinzenal, mensal. Cada usuário, a gente chama usuário do serviço de saúde, né? Então, cada paciente, ele vai ter um plano terapêutico singular, que é o PTS que a gente fala, combinado com o paciente, com a família e com os profissionais do CAPS. E também usando os outros recursos que a gente tem na comunidade. A estratégia de saúde da família, o CREA, se for necessário, a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a gente vai agregando, junto a esse tratamento, outros serviços que a gente tenha naquele território. Quais os profissionais que trabalham hoje no CAPS? A equipe está completa, principalmente com psiquiatras e psicólogos? Então, hoje a gente tem uma equipe muito boa lá no CAPS, né? Inclusive, a maioria, assim, né, efetivos, né, de profissionais efetivos, que aí a gente fala que é muito importante essa questão dos profissionais serem efetivos para dar essa continuidade mesmo que o paciente precisa, né, na saúde mental. A gente fala que a saúde mental ela não tem uma fórmula mágica, né, de tipo assim, vai lá e fez e tá curado. Não, é um tratamento contínuo e longo, né, a longo prazo. Então, é muito importante isso também. Hoje, a gente tem um médico lá no CAPS, né, que está atendendo. A gente tem também aí, no concurso público, né, a gente teve uma médica psiquiatra que tomou posse, né, e aí a gente espera que venha, sim, né, um psiquiatra, mas hoje a gente tem Seriam duas vagas, se eu não me engano, né, para psiquiatra? Então, duas vagas ofertadas. Agora eu não me recordo, né, mas assim... Passaram, né? Sim, mas aí teve, né, essa
essa posse, né? Mas aí, assim, hoje a gente tem um médico que presta o atendimento lá no CAPS, né? A questão medicamentosa, né? E outras abordagens do médico mesmo, a gente tem lá, que a gente, né, que faz essa parte. Mas, assim, no geral, porque a equipe do CAPS, né, a gente atende na forma multidisciplinar, né? Então, assim, o médico é muito importante também, né, lá, mas ele faz parte dessa equipe multi, né? Então, assim, não é só a questão do médico lá no CAPS que a gente fala, né? É a questão também dos outros profissionais, né? Psicólogo que a gente tem, né? Hoje um quadro legal de psicólogos, né? Com concurso público, a gente recebeu mais profissionais. Isso. E aí tá dando, né, pra gente fazer um trabalho bem legal. E a gente tem, né, a assistente social no CAPS, né, que cuida da parte social mesmo, né, da família e tudo mais, dos direitos, né. Equipe de enfermagem. Isso, a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, assim, hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, porque a equipe, assim, tá completa, e, né, e a questão também do efetivo, né, que faz essa continuidade do atendimento ser melhor, né. E a gente tem o psiquiatra também, Marcinete, no Centro de Especialidades Médico, né, que nem todo caso vai ser acompanhado pelo CAPS, né. O CAPS, ele realmente é um serviço de média a alta complexidade. Então, quando o caso está mais agravado, porque também, inicialmente, a gente tem o acompanhamento nas unidades de saúde e, se for necessário, o psiquiatra do centro de especialidades. Geralmente, quem passa por problemas mentais ou vícios tem uma certa relutância em continuar o tratamento. A que se deve isso? Então, às vezes, por ser aqui, por exemplo, uma cidade pequena, onde os profissionais moram na própria cidade, se vê, eu acredito que seja uma relutância, né? Também é um ponto que a gente observa, né? Mas de forma geral, até em outras cidades, né, que a gente sempre está em contato com outros profissionais, a gente participa das reuniões da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então a gente participa da Metropolitana, que é lá em Vitória, com outros municípios, Domingos Martins, Laranja da Terra, e aí também tem Vitória, Cariacica. A gente vê que é muito difícil a pessoa também se observar num momento mesmo que ela está precisando de ajuda e de cuidado. No primeiro momento, a pessoa tende a achar que ou vai dar conta sozinha, né? Ou que, não é um problema grande ainda, eu consigo resolver. Aí, às vezes, não ouve o familiar, não ouve os profissionais de saúde e fica mais relutante. E aí, geralmente, quando chega assim pro CAPS, às vezes o caso está um pouquinho mais agravado e precisa realmente desse suporte. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa nesse tripé mesmo. A equipe de saúde, a família e este paciente usuário, né? Então, a gente precisa ter os três muito bem integrados, conversados, para a gente fazer um bom tratamento e acompanhamento. Um acompanhamento no CAPS pode ser somente a pessoa por vontade própria ou o familiar levá-lo ao acompanhamento mesmo contra a vontade? Então, assim, lá hoje no CAPS a gente tem, né, o atendimento de demanda espontânea, né, e lá a gente recebe tanto o encaminhado, né, da rede de atenção, quanto também a pessoa procura, né, sente a necessidade e procura o CAPS. E aí, nessa questão, assim, tudo é avaliado lá na hora, né, a pessoa pode ir. E aí, assim, a gente sempre tenta respeitar também, porque a gente sabe, a nossa premissa é o cuidado em liberdade. Então, a gente tenta sempre respeitar também a vontade do indivíduo, né? A gente sabe que, às vezes, né, a pessoa às vezes não se reconhece, mas a gente sempre tenta trabalhar isso, né, na pessoa, no paciente, né? E aí, seja o familiar ou seja o paciente, a gente sempre faz o acolhimento independente, a gente sempre faz o acolhimento e tenta abordar de maneira que a gente possa incluir, como ela falou, o tripé, né? Que a gente possa incluir o cuidado da pessoa para ela se reconhecer também, né? Que precisa do cuidado e tudo mais, mas a gente sempre tem, no caso, a porta aberta lá para esse acolhimento, para a gente ver essas questões mesmo, né? E sempre pelo vínculo, né? A gente fala muito disso. O vínculo é aquele, desde o primeiro contato, é como você vai atender essa pessoa que está buscando ajuda ou o familiar e como que a gente vai continuar. Porque a gente precisa partir do princípio, né, que ele é uma pessoa de direitos, que ele está numa situação talvez mais difícil, mas que ele precisa ser orientado, que ele precisa saber o que está acontecendo com ele, o que a família também está procurando. Então é importante a gente conversar e incluir a família também, para não ficar aquela coisa assim, minha família veio e procurou, mas eu não estou sabendo. Ou o usuário, às vezes, não quer que a família saiba. Então, a gente trabalha isso também com psicoeducação, com orientação, para que todos estejam engajados nesse tratamento. Fora o CAPS, são clínicas de reabilitação, né? O local para onde pacientes mais urgentes
ficam hospedados, vamos dizer assim, em tratamento? A gente fala que é a internação, né? A gente tem alguns tipos de internação, a internação voluntária, a involuntária, que é quando o paciente ele não se percebe tão debilitado, a família e os profissionais percebem, e também a compulsória, né? Mas a saúde sempre vai fazer a voluntária ou a involuntária, é nosso papel. Se necessário, então a gente observa sinais clínicos, como que a pessoa está em estado mental no momento, como que está também, se ela está disfuncional dentro da realidade dela. E aí, esses lugares, né, essas clínicas, enquanto SUS, enquanto saúde pública, a gente tem leitos que o SUS faz essa compra, né, dentro de hospitais ou que é custeado pela Secretaria de Saúde do Estado. E aí existe um sistema que a gente lança todos esses dados clínicos e entra nesse sistema para esse paciente ser regulado, que a gente chama. Então, mesmo que ele seja de Santa Maria de Itibá, ele pode ir ou para Cachoeiro, ou para Venda Nova do Imigrante, ou para Vitória, onde tiver aquele leito dentro do critério, né, de urgência e emergência. E aí com equipes especializadas. Porque a ideia é fazer um acompanhamento, porque nesses Conjunto. locais a coisa não é bonita, né? A gente sabe que tem várias pessoas, principalmente nesses atendimentos de emergência, onde parece que a pessoa fica até pior, né? Nesses casos, tá, Marinete, que Marcinete, desculpa, que são vinculados à CESA, a CESA fiscaliza todos esses lugares. Então tem que ter equipe mínima, tem que ter psicólogo, psiquiatra. Existem outras casas de acolhimento que aí são vinculadas em outros serviços, que aí não faz parte da rede de atenção psicossocial que a gente chama RAPS. Agora, as que são vinculadas à CESA, Secretaria Estadual de Saúde, todas passam sempre, né, por avaliações, então tem que ter todos esses critérios e tem que ser tratamento. Então tem que ter rotina de atividade, acompanhamento familiar, visita. Mas e esses tratamentos de emergência, quando a pessoa sofre um surto e se leva de um hospital aqui para, não sei se é Cariacica ou Vitória. No EAC, então... O correto estabilizou esses hospitais gerais, é para estabilização dessa crise imediata. Estabilizou é voltar para o município de origem e continuar o acompanhamento. No CAPS ou com a equipe de saúde mental, né, que aquele município tenha. Aqui, como a gente tem o CAPS, se for um caso grave, vai ser a equipe do CAPS. Se for um caso que não está tão agravado, foi uma crise específica, pode ser acompanhado até na unidade de saúde. Porque para quem conhece esse número ali de Cariacica, né? é super lotado, Sim, né? não dá conta da lotado, demanda. É no corredor. Sim. Aí, tipo assim, por isso que eu falo, a pessoa fica pior do que quando entra, né? Só mas medicamento. aí, Marcinete, assim, é bom também a gente pra pessoa tomar um uma choque de realidade? Isso. Mas aí, assim, a gente fala que a internação, para evitar isso mesmo, a internação, ele é o nosso último recurso terapêutico. É quando é esgotado tudo que a gente tem aqui no território, né? Quando a gente vê que realmente o paciente, né, ele não responde, né, aquilo que está proposto para ele, né? Está se colocando em risco a terceiros. E aí, então, assim, esse recurso que a gente utiliza é em último caso, em último recurso, e também visando exatamente a estabilização desse paciente. Porque o CAPS, enquanto atendimento ambulatorial, a gente não consegue fazer essa estabilização aí a longo prazo, porque a gente não tem, como eu expliquei, né, de suporte de CAPS 1, a gente não tem, né, esse suporte para dar esse paciente a longo prazo. Por isso que a gente usa esse recurso, né, terapêutico para a estabilização do paciente. Mas é igual eu falei, a gente tenta, assim, fazer tudo na comunidade mesmo, aqui, né, no município. Todos os recursos que a gente tem lá no CAPS, né, a gente usa para poder reabilitar esse paciente, né, para ele viver normalmente, né, e viver na comunidade tranquilamente. E aí, a questão da internação é mesmo o último recurso terapêutico que a gente usa, né? Até porque até uma internação clínica, vamos colocar, se a gente passou mal e vai para o hospital mesmo, é ruim ficar num ambiente diferente, isolado, né, da sua família, longe de casa. Então, a gente preza pelo cuidado no território próximo de casa justamente para ter todos esses recursos. Às vezes é necessário? Mas com o acompanhamento também da equipe aqui, que já conhece esse paciente, fazendo esse trabalho em conjunto, até quando vai para a clínica especializada, que tudo é combinado, desde o processo de internação, o acompanhamento, até a alta. Né? O CAPS acompanha todos esses procedimentos, inclusive faz a alta e continua o acompanhamento aqui no território. Voltando ao assunto dos memes, não seria porque as pessoas todas estão esgotadas, sobrecarregadas, a ponto, entre aspas, de enlouquecerem? Que a sociedade está assim, aí já leva tudo na brincadeira? A gente percebe, né, que sim, que principalmente esse ano, né,
o Ministério da Saúde trouxe principalmente o dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, relacionado ao trabalho. Então, esse esgotamento também das pessoas trabalhando muito, de como que se dá as relações de trabalho. Então, eles trouxeram pensando nisso. E esse esgotamento, né, as pessoas estarem falando, nossa, desse jeito eu vou parar no CAPS. Eu acredito que sim. Pensando, só uma maneira de falar, né? Mas é legal a gente, né, enquanto equipes, e sempre ensinando, né, mostrando, olha, quando você está colocando o nome CAPS no lugar de manicômio, isso não existe mais, não existe internação desse tipo, não existe manicômio, não existe trancar para tratar. Hoje o cuidado ele é feito em liberdade, se necessário a gente vai fazer uma internação breve, né? O cuidado ele precisa ser humanizado, com afeto, com vínculo, respeitando os direitos dessa família e desse usuário do serviço de saúde. Lembrando que o CAPS também não trata somente a saúde mental, mas vícios, né? Uhum. E que entram dentro, né, da saúde mental, então a dependência química de álcool, de outras substâncias, né? E as ideações suicidas também. Então estamos aqui para fazer o tratamento de forma geral pro adoecimento, né, da questão mental. O microfone continua aberto para vocês falarem. A gente queria deixar à disposição, né, o serviço. Quem está aí mais longe, às vezes não está próximo do centro, procure a unidade de saúde, né, da sua região. Está dando conta o CAPS desses atendimentos? Então, assim, a gente, como todo serviço de saúde, né, a gente não pode falar, né, que está tudo lindo, tudo legal, a gente tem algumas dificuldades, sim. Mas a gente sempre busca maneiras, às vezes, da gente dar conta, né? A gente tem que buscar, porque eu acho que a gente oferecer um serviço é desafiador, porque às vezes a pessoa até se decepciona, né? Porque quando busca, aí não tem atendimento, ou espera demais, né? Mas é igual eu falei, lá no CAPS a gente tem esse acolhimento e a gente tenta ao máximo, a gente dar continuidade, né, para esse atendimento. E aí a gente precisa também, igual eu falei, os nossos casos lá, como são mais agravados, às vezes a gente precisa mesmo de apoio, não só do CAPS, a gente precisa de mais apoio também, né? Mas, assim, Acho que é importante falar nesse sentido, assim, que às vezes o usuário procura, né? Não fui atendido no CAPS. É justamente por isso, porque a gente precisa ter essa classificação para atender quem é necessário do atendimento do CAPS e, quando não ainda, na unidade de saúde com o suporte do CAPS. Porque tem essa diferença. É igual quando a gente vai lá para o hospital e pega a pulseirinha, ou laranja, ou verde, né? Precisa se atender com preferência quem precisa daquela preferência. Mas também prestar atenção também numa informação, porque às vezes paciente vai procurar um clínico, mas não que queira informação de uma... E aí também é muito do profissional, e a gente trabalha também com os profissionais de unidade de saúde, o CAPS também faz esse matriciamento, conversa, para também fazer essa escuta qualificada, de entender, olha, essa pessoa está trazendo uma demanda aqui de uma dor tal, mas talvez ela está com outras questões emocionais. Então, vamos pedir o suporte aqui das equipes de saúde mental. Então, é importante também ter essa escuta qualificada que a gente tem trabalhado junto com as unidades de saúde. É o que a gente espera, né? E a gente tem trabalhado para isso. Sempre vai fazendo essa troca mesmo, né? Não só do CAPS, mas das equipes médicas clínicas, né? Porque parece às vezes que não casam, né? Exato. E se a gente for, assim, era a nossa vontade, mas se a gente fosse querer abraçar tudo, a gente não dá conta realmente, né? Mas a gente tem se esforçado, né? A gente tem recebido, as equipes têm recebido a gente bem enquanto CAPS, assim. Vejo que tem uma mudança também dos outros profissionais de saúde, de pensarem já a saúde mental, tendo em vista, né, esse autoadoecimento mesmo que tem tido, depressão, desde a primeira infância, né, até os outros ciclos de vida. Então, a gente já percebe que os profissionais se preocupam e vêm buscar suporte, né? Olha, está acontecendo isso, o que é que eu posso fazer? Né? É situação já para encaminhar para o CAPS ou não? Vamos fazer aqui na unidade ainda? Porque também aqui em Santa Maria a gente pensa no sentido que às vezes a pessoa está muito distante, não tem um transporte público que chegue ao CAPS. Então, às vezes, a gente tenta trabalhar perto da casa dela, né, pelas questões de trabalho, por todas as rotinas. Então, pensar em saúde mental é complexo porque envolve muita coisa, né? Qual o telefone do CAPS? Lá a gente tem 2 telefones de contato, né? É o 3263-4898, que é o nosso fixo. E a gente também tem para as demandas de consulta, né, o celular 99500-4898. E igual eu falei também, a gente tem, né, o nosso plantão de atendimento, a gente fala, né, que é de acolhimento de demanda espontânea, que ele acontece todos os dias, né, menos na quarta-feira à tarde, né, que a gente não tem. Mas a gente abre às 7, né, e fecha às 17 horas. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, eu agradeço, boa tarde. Obrigada.